Vamos dar início a essa reunião da Câmara de Comércio Brasil-Israel. A nossa vertente é de saúde. Boa noite a todos. E o tema que escolhemos para essa noite é saúde em época de pandemia. Somos 3 participantes hoje, a doutora Lilian Sheikman, doutor Carlos Scher e eu. Doutora Lilian vai iniciar. Ela é doutora pela UFRJ, fez o pós-doutorado em Miami, em neuropsiquiatria, e é professora adjunta de psiquiatria na Escola de Ciências Médicas da UERJ. Lilian, obrigada por aceitar e boa noite. Bom, obrigada, Mônica, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Aí falar de um tema importante, que é como é que a gente está vivendo essa situação aí da pandemia, que já se tornou uma coisa razoavelmente crônica, né? Eu vou colocar aqui alguns slides para a gente ir conversando um pouco. Então, deixa eu ver aqui, só um instantinho para eu poder entrar aqui. Tá. Muito bem, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental em tempos de pandemia. A gente já começa com uma situação, que é o que eu estou mostrando aqui, que a gente tem a questão do vírus, propriamente, né? Quer dizer, que é toda a questão biológica que vem com a pandemia e todos os receios, né? E a questão de saúde física. E um espelho disso que está acontecendo e que aconteceu, né, nas pandemias passadas também, são as reações emocionais, as vivências das pessoas dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Com todos os medos, com todo o estresse, com toda a ansiedade, com toda a mudança na vida das pessoas. Então, a gente tem as duas coisas, digamos, acontecendo aí em paralelo, uma espelhando a outra, tá? A gente tem... Eu só quero tentar tirar isso aqui do caminho, porque senão está no meio do meu slide, só um minutinho. Ups. Ótimo, consegui. Tá bom, aqui eu estava com o rosto de todo mundo no meio do slide. Bom, então aqui a gente tem uma ideia, né, da situação que a gente está vivendo, que é uma situação realmente muito dramática, a gente tem que dizer, né? Então, a gente vê como é que está a situação no mundo do coronavírus, e a gente vê que uma quantidade enorme de casos, uma quantidade enorme de mortes, e no Brasil, essa semana, a gente chegou a 450, já mais até 450 mil mortes, esses são os dados de ontem. E a gente tem que imaginar, né, e pode imaginar o quanto isso é traumático e como é que isso interfere no emocional de todas as pessoas, né, lidar com isso no dia a dia, lidar com a questão das pessoas próximas, ouvir as notícias, acompanhar tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo, tá? Esse gráfico, eu acho que é um gráfico importante, eu tenho apresentado enfim, quando eu falo sobre a pandemia, ele foi feito por um intensivista, né, e pneumologista nos Estados Unidos, já lá no ano passado, em 2020, junho de 2020, mais ou menos, em que ele coloca a questão dessa primeira onda que a gente teve lá atrás, em março, com a mortalidade e... Seria bom que não entrasse na minha tela essas coisas de admitir as pessoas, se possível. Bom, a mortalidade e a morbidade diretamente relacionadas ao Covid. Então, a gente viu todo o sofrimento, as mortes e as doenças relacionadas ao Covid. Uma segunda onda, que é o impacto da falta de recursos em situações, em condições que não são relacionadas ao Covid e são urgentes. Então, por exemplo, pessoas com acidente vascular, pessoas com infarto agudo, pessoas com alguma situação que necessitasse de um atendimento urgente, e a gente viu um aumento de mortes, infelizmente, nessas situações, ou porque as pessoas estavam com medo, receio de ir ao hospital, por receio de contrair, né, o Covid, ou pela questão da falta de recursos mesmo, muitas coisas fechadas, muitas coisas com os horários alterados, muitos serviços voltados apenas para a Covid, né?
Depois, uma terceira onda, que seria o impacto da interrupção do cuidado em saúde em condições crônicas. Então, a gente tem as situações, né, e aí a gente vai ouvir a doutora Mônica e o doutor Carlos falando também, situações como diabetes, doenças cardiovasculares, a gente tem as situações de demência, a gente tem vários quadros que precisam de um acompanhamento continuado, que são condições crônicas. E também pela questão do receio dos serviços fechados, ou de não receber pessoas em casa, fisioterapeuta, diversos serviços em saúde, a gente tem um impacto disso tudo nas condições crônicas e que a gente está observando, né, o quanto várias dessas situações e desses pacientes descompensaram. E a minha ênfase aqui, na verdade, vai ser sobre essa quarta onda, digamos, né? Vocês estão vendo que essas ondas não têm a ver com o número de casos, mas com a evolução. Essa quarta onda mais diretamente relacionada ao trauma psíquico, às doenças mentais, as repercussões, né, do desemprego e de toda essa crise econômica na saúde mental, e a questão do burnout dos profissionais de saúde, principalmente, né, lidando com todas essas questões. E eu acho importante, né, chamar a atenção do seguinte, né, de que isso que a gente está vendo agora e que a gente vai conversar, que é o quanto isso transcende a pandemia e continua, né, vai adiante, essa questão da saúde mental, começou lá atrás. Então, a gente já tem, lá em março, abril, a gente já tinha essa situação toda afetando a saúde mental das pessoas, mas essa situação se mantém a despeito, né, das outras começarem a diminuir. Infelizmente, elas não diminuíram tanto quanto a gente gostaria a essa altura, né? Mas a gente espera que, enfim, com a vacinação, isso diminua o quanto antes e a gente vai continuar lidando com essas questões aqui emocionais. É, então, então esse dado aqui, que foi de um estudo da UERJ, foi um estudo feito em março do ano passado. Então, vocês veem que já em março do ano passado a gente tinha um aumento de ansiedade e de depressão. A gente já estava vivendo uma coisa, muita gente vai se identificar, né, com essas situações todas de medo, de limpeza, de evitar as pessoas, de evitar número de pessoas, de evitar a ida aos hospitais. Então, a gente já estava vivendo isso e a gente já estava tendo uma repercussão na saúde mental. E a questão da pandemia é que, diferente de uma situação aguda, por exemplo, o 11 de setembro, que foi uma situação aguda, terrível nos Estados Unidos, né, em que aí você tem todos os esforços voltados para aquilo, para o apoio psicológico das pessoas, para a situação que elas estão vivendo, para o luto. Na pandemia, isso é uma coisa prolongada. Você tem as pessoas vivendo essas situações e continuando a viver essas situações, vivendo o medo, vivendo as frustrações, a falta de controle em relação ao vírus e a dificuldade de lidar com isso, todas as mudanças de rotina e os efeitos da própria quarentena e do distanciamento social. Na verdade, se falou muito em distanciamento social, depois viu-se que o ideal é falar em distanciamento físico, porque a gente não quer que as pessoas se afastem dos contatos sociais, isso é muito prejudicial à saúde, em todos os sentidos também, né? A gente, assim, um comentário aqui, a gente sabe que o isolamento e a solidão, na verdade, eles estão associados a um aumento da mortalidade e um aumento de doenças, não só mentais, mas de doenças físicas também, tá? E, assim, a gente tem estudos mostrando que isso é um aspecto bastante importante. Então, dentro de uma situação de pandemia, em que a gente precisa do distanciamento para preservar a saúde e a vida das pessoas, a gente tem que pensar, né, no quanto fazer um distanciamento físico e não necessariamente social. E eu acho que isso aqui é importante, né, porque é uma quebra de paradigma, lidar com essa situação também em que o afeto, a proximidade física, estar com o outro, na verdade, é uma situação de colocar o outro em risco, de receio de fazer mal, é uma coisa difícil para o nosso psiquismo para lidar também, né? Então, desde o começo da pandemia, a gente tem observado alterações, né? Insônia, como uma coisa muito frequente, dificuldade de se concentrar, um aumento importante de uso de drogas, de álcool, cigarros, um aumento no uso de medicamentos psicotrópicos, as pessoas em busca de um alívio em coisas que não aliviam necessariamente, né? Ops. E aí a gente foi vendo como as pessoas foram se adaptando, né? Então, o trabalho remoto é uma coisa que, por um lado,
tem ajudado muito, né? Eu acho que ajudou muitas pessoas a se manterem no trabalho e a possibilitar dar continuidade, mas também pode ser uma fonte de estresse, né? Então, a gente tem a situação, principalmente em relação às mulheres, com a questão de muitas vezes estar com os filhos em casa, de ter que trabalhar e cuidar dos filhos, ou às vezes acompanhar os filhos em tarefas de escola online também, e cuidar das questões da casa. Então, a gente tem toda uma situação de estresse que pode estar relacionada a isso, ainda que tenha um aspecto positivo. E a gente tem essa situação, e eu tenho ouvido isso muito de pessoas e de pacientes, que é muitas vezes não saber bem se eles estão, na verdade, levando o trabalho para casa ou se de fato estão dormindo no trabalho, porque a gente perde um pouco dessas distinções que são importantes. E a pandemia, de certa maneira, ela colocou também uma lente de aumento em dificuldades em questões que já existiam, né? Então, já antes da pandemia, as mulheres eram muito mais frequentemente, né, ligadas a um trabalho não remunerado, trabalho doméstico, cuidado de filhos, né, e várias coisas nesse sentido. E a gente vê que com a pandemia isso aumentou ainda mais, né, com o fechamento de escolas, com as situações do sistema de saúde. Então, mais ainda, as mulheres ficaram vulneráveis e, de fato, o que a gente tem visto nos estudos é um aumento ainda maior de acometimento em termos de saúde mental das mulheres. Além disso, a gente tem também essa questão, isso aqui não sei essa seta, enfim, a gente também tem a questão da violência doméstica, que aumentou, a violência contra as mulheres e também contra as crianças, a presença das pessoas em casa há mais tempo, a maior dificuldade de acesso à saúde, isso que já é considerado uma pandemia oculta, né, em inglês é o shadow pandemics, também houve uma lente de aumento, uma piora nessa situação de violência com a pandemia. Em relação aos profissionais de saúde, a gente tem a gente tem também como um grupo mais vulnerável, vivendo desde o começo todo um risco de se infectar, um receio de contaminar os familiares, de levar para casa a doença, os traumas em lidar com todos esses pacientes, em diversas situações a falta, né, de equipamentos de proteção, a falta de equipamentos para os doentes, e a gente vê de epidemias anteriores um aumento de taxas de estresse pós-traumático em profissionais de saúde depois da pandemia e também na China, mais recentemente, um aumento desses sintomas. Gente, eu estou com essa seta aqui que eu não sei de onde saiu, mas que eu não consigo tirar. Então, enfim, a gente vai lidar com essa seta. Bom, como a pandemia afeta a saúde mental, então vocês viram que é de diversas formas, eu já falei um pouco disso tudo. Lembrar aqui da questão também do luto, que é uma coisa importante, um luto muitas vezes vivido à distância, sem poder se despedir, que é uma coisa muito, muito complicada, né? Todas as preocupações financeiras, mudanças no trabalho, nas relações de afeto, o convívio prolongado, que para algumas pessoas a gente ouve o quanto isso foi até positivo, ficar mais próximo dos filhos, mas para muitas pessoas isso levou a desajustes na dinâmica familiar. E além de todo esse aspecto psicológico, a gente cada vez mais está sabendo da ação do vírus no sistema nervoso central. Então, a gente está vendo também essas consequências do vírus em relação ao sistema nervoso, dos aspectos mais biológicos, tá? Então, a gente vê que o vírus pode afetar o sistema nervoso central de diferentes formas, levando a quadros agudos, delírio, encefalopatias, a situação que a gente tem ouvido falar muito, né, da alteração do olfato, né, da anosmia, da ageusia, alteração do paladar, tem um lado emocional muito importante, quando isso perdura, né, assim, o olfato, o paladar, eles estão ligados a memórias, a reconhecimentos, né, é uma coisa difícil de lidar. E o que a gente tem observado cada vez mais é que, na verdade, existe uma prevalência de sintomas de saúde mental que continuam depois da alta. 1 mês, 3 meses, a gente ainda não sabe até quando. Mesmo quando o vírus já não está mais detectado, a gente observa várias alterações em termos da saúde mental, que são provavelmente relacionadas às questões mais biológicas, independente do aspecto psicológico, né? A questão da ação direta do vírus, que é um vírus neurotrópico, as reações inflamatórias, reações autoimunes. Então, a gente está lidando e, infelizmente, vai continuar a lidar com transtornos neuropsiquiátricos que vêm a partir de mecanismos neurobiológicos, mas também de processos psicológicos e comportamentais.
Então, a gente está falando agora do que seria um Covid prolongado, né, ou do pós-Covid, a gente ainda não tem um nome absoluto, vocês veem que tem vários sintomas relacionados à saúde mental que estão perdurando, né, e trazendo sofrimento. E agora a gente tem que começar a pensar nessa saída da quarentena, ainda que a situação não seja ideal, a gente tem cada vez mais vacina, então um certo alívio, mas ao mesmo tempo muitos medos, né? Por pessoas que ficaram muito tempo sem sair, né? Mais de um ano. Existe esse medo de ser um vetor, então a gente tem visto pacientes que, enfim, voltaram a dar aula e podem levar para casa para criança pequena, para pessoa idosa, né? O vírus, então muitos medos, culpas em relação a o quanto foi produtivo, o quanto conseguiu lidar com a quarentena. Existe uma fadiga da pandemia, as pessoas estão muito cansadas, esgotadas, e é uma preocupação que a gente tem para também não jogar tudo para o alto e não se cuidar por conta disso. E lembrar dos profissionais de saúde, né, que também a gente tem um prolongamento aí das reações, e a importância dos cuidados em saúde mental no pós-pandemia, que é uma coisa muito importante. Aqui é um gráfico que eu achei interessante, né, que mostra que, na verdade, a gente tem desde o começo condições mentais relacionadas, né, ao medo da infecção, que lá atrás, o que eu tinha comentado, já desde o começo, né, junto com o início da pandemia. A gente tem as situações mais relacionadas ao vírus, que tendem a ir reduzindo também, mas esse aspecto de saúde mental se continua relacionado às reações às situações traumáticas e a mortes, né, e mortes de pessoas próximas e queridas, e também toda a questão social e econômica, as implicações na pandemia. E mais uma coisa que eu acho que a gente ainda está começando a ver é o quanto realmente as coisas relacionadas, né, as implicações relacionadas ao vírus vão descer de todo, o que a gente vai ter ainda no pós-pandemia, entre aspas, para lidar. Então, para encerrar, falando rápido para não gastar muito tempo, o que é muito importante? A informação é muito importante, a gente tem que realmente diferenciar para as pessoas o que é fato e o que é fake news. As fake news se propagam muito mais rapidamente do que as notícias verdadeiras, evitar o excesso de exposição às informações, reforçar o senso de altruísmo. Assim, essa pandemia deixa muito claro o quanto a gente vive em comunidades, numa comunidade global, e as atitudes, né, que a gente toma vão refletir também de forma muito importante em relação aos outros. Tentar manter o distanciamento físico, né, o quanto for necessário, mas diminuindo o sentimento de solidão e buscando orientar as pessoas de quando pode-se reduzir esse distanciamento físico, como reduzir, quais são as medidas de proteção que devem ser feitas para isso. A gente tem vários grupos em que a gente tem que ter mais atenção para as necessidades deles, eu não vou entrar em cada um, na discussão a gente pode falar um pouco mais, mas grupos que são particularmente afetados, e é muito importante, então, a gente ter essa continuidade do cuidado e valorizar os sintomas e o sofrimento das pessoas, que pode ser realmente esse sofrimento emocional que às vezes é negligenciado ou considerado como não tão importante ou como uma coisa não tão séria, e é uma coisa muito importante que a gente precisa realmente estar atento. Então é isso, e, enfim, aí esperando a vacina para todo mundo quanto antes, tá? Obrigada. Bom, as perguntas acho que nós vamos deixar para o final e através, em princípio, do chat. E eu queria dar continuidade à nossa reunião, mostrando, quer dizer, Deixa eu falar um minutinho só, Mônica. Vou te interromper, desculpa, só um minuto, que eu vou apresentar a doutora Mônica, que ela vai falar aqui para a gente, tá? Para ela não ter que se apresentar. Então, a doutora Mônica Wolff é professora assistente de endocrinologia da PUC do Rio, coordenadora das reuniões de endocrinologia do Hospital Samaritano, especialista em endocrinologia, nutrologia e clínica médica, e é diretora da Vertical Saúde da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel. Então, agora está com você a palavra, Mônica. Agora posso falar? Obrigada. Bom, boa noite. Realmente eu quis dar um foco um pouco, porque realmente nós temos falado, a Lília, obviamente, o foco dela é como ajudar a prevenir as doenças. E quando nós falamos em saúde, quer dizer, foi uma ideia de focar um pouco na saúde durante a pandemia.
E a verdade é a seguinte: a saúde depende, somos nós que nos proporcionamos, ou seja, a nossa posição, o que nós fazemos por mim, por nós, a nossa consciência, e ter muito claro que as desculpas, eu não posso, eu não consigo, só prejudicam a nossa saúde. Então, quero focar um pouquinho em como prevenir e o que prevenir. Eu escolhi, dentro dos inúmeros temas que nós poderíamos usar, nós temos horas que poderíamos falar sobre os efeitos da pandemia, eu escolhi obesidade, diabetes e alterações musculares e ósseas, que são pontos, obesidade e diabetes, elas vão juntas, de mão dadas, e realmente a alteração muscular e óssea um pouquinho, vai junto, mas não tanto. Obesidade. A obesidade é uma causa imensa de infecções. Ela piora as doenças, facilita as infecções, piora a permanência dentro do hospital, dificulta melhor. E, em princípio, se nós fizermos 150 minutos de exercício por semana, de média intensidade, nós podemos melhorar muito a nossa saúde. Não só a saúde, como diminuir o peso, diminuir os riscos inflamatórios. E outro ponto importante nesse é o dormir. As pessoas estão trocando o dia pela noite, as pessoas estão ligadas o tempo inteiro, internet, computador, televisão, trocando o dia pela noite, e, com isso, dificultando imensamente o exercício e a fase regular da vida. Então, o café da manhã é ao meio-dia, o almoço é às 3 da tarde, às 4 às 5, o jantar é às 10, e a nossa saúde não aceita muito bem isso. Então, uma das coisas fundamentais é manter o ritmo. Acordar cedo, fazer um exercício, almoçar no horário razoável, jantar no horário razoável e tentar ir dormir no horário razoável. Falando em comida, uma das coisas que a gente tem que tentar evitar são os alimentos processados, as latas, comer muito sal. Toda aquela comida que vem de fora, a gente tem que ter certo cuidado. O ideal é aquela comidinha caseira. Arroz, feijão, verduras, frutas, saladas, é o que se recomenda. Também não estão indicadas essas dietas radicais. Nós temos que ter cuidado com a very low carb, com as hiperproteicas. Esse é um ponto fundamental em preservar a saúde. Antigamente, quer dizer, não faz nem tanto antigamente, né? Nossas pessoas, nosso povo era muito bonito. Foi a época em que a comida básica era arroz e feijão nas casas. Hoje em dia, com todos esses McDonald's, eu não posso dizer, mas todos, as pessoas tornaram-se obesas. O comer rápido, não sentar para comer, faz muito mal. E isso também está levando ao diabetes. O diabetes também volta ao mesmo ponto que que a alimentação. Um dos pontos principais é a alimentação correta. É uma das coisas que a gente tenta dizer para os pacientes: olha, tenta comer para manter o índice glicêmico, tenta comer corretamente, tenta comer mais fibras, menos alimentos processados, menos carboidratos refinados. E, com isso, nós temos uma diminuição das complicações. Tem uma diminuição da glicose, uma diminuição das infecções e uma diminuição dos riscos que o diabetes traz. Afinal das contas, o diabetes não deixa de ser um inimigo com o qual dormimos todos. Os pacientes dormem todas as noites, porque é uma doença silenciosa. A pessoa não sente,
o que elas realmente têm. Essa é a hipertensão da qual provavelmente o Carlos vai falar. Agora, além das coisas, da alimentação, é de total importância o acompanhamento médico. Durante a pandemia, as pessoas esqueceram, ficaram com medo de ir ao médico. Então, num dado momento, é necessário trocar um remédio, acompanhar, ajustar a medicação. Então, esse é um dos pontos absolutamente importantes, como manter as consultas. E volto a frisar a importância, principalmente no diabetes, de manter os horários das refeições e manter os exercícios. Ou seja, exercício e alimentação são a base tanto da obesidade quanto do diabetes. E, por último, eu queria frisar um ponto que as pessoas cada vez estão fazendo menos, e a Lilian já frisou isso, que é o que estão em casa, não estão saindo. E, com isso, nós aumentamos muito as lesões musculares e a perda óssea. Hoje, precisamente, saiu um novo artigo em que há um estudo que dizem Setting Induced Exercise Resistance, que é uma resistência ao exercício por falta de se movimentar. Então, o que eles sugerem é que, estando sentados por horas, levante, vá fazer um exercício, interrompa o estar sentado cada 2 ou 3 horas para fazer alguma coisa para se movimentar. Porque o estar sentado por horas está aumentando o índice de perda muscular, de resistência ao exercício, ou seja, para que os 150 minutos façam efeito, ou se aumenta a intensidade do exercício, ou aumenta-se o tempo de exercício. Então, esse é um dos focos. Outro grande problema é a lesão muscular causada pela falta de uso, pelo estar sentado. Então, quando as pessoas estão sentadas o dia inteiro, os ligamentos perdem força, o osso perde força e há um aumento de fraturas. Obviamente, muitos vão parar no hospital. Então, eu sugiro, eu sempre digo para as pessoas, não quero sair de casa, não tem problema. A maioria moramos em apartamentos. Descem 2 andares, sobem 2 andares a pé 3 a 4 vezes por dia. Para fortificar as articulações, principalmente do joelho, pega uma cadeira dura, que não se mexa, e levanta e senta 10 vezes, como os professores de ginástica ensinam. Precisamos de sol. Eu tenho medo, não tem problema. Desce um horário que não tenham pessoas na rua e vai no mesmo quarteirão de uma ponta a outra. Com isso, consegue-se fazer 150 minutos por semana facilmente. É só se organizar. Eu não posso, então faz de manhã, faz à tarde, obviamente que não à noite, porque há uma necessidade muito grande do sol. Nós precisamos de vitamina D. Claro que existe uma reposição oral, uma medida oral, mas, sem dúvida nenhuma, o sol é uma fonte muito mais saudável. E, além do mais, estar ao ar livre melhora toda a parte física dos nossos pacientes. Como eu sugeri, eu acho que as nossas perguntas vão ficar mais para o final, e vou passar a palavra ao doutor Carlos, que é doutor e mestre em cardiologia, para complementar a nossa apresentação. Carlos, por favor. Obrigado, Mônica. Depois de vocês duas falando, eu acho que não sei se eu vou ter o que falar também. Deixa eu só... Bom, então, boa noite a todos. Mônica, obrigado pelo convite. Você e a Lilian já praticamente esgotaram o assunto, e eu fiz só um roteirinho aqui para a gente poder acompanhar, mas
certamente vou repetir várias coisas na verdade, eu vou falar o que eu tenho visto no meu dia a dia, basicamente. Então, você acabou de falar sobre atividade física, né? A inatividade, o sedentarismo aumenta o risco cardiovascular. A gente sabe que a partir dos 40 anos a gente começa a perder tônus muscular. Depois a gente começa num processo de sarcopenia, né? Perda da massa muscular. E depois, se a gente não fizer nada, a massa muscular é substituída por gordura. Então, isso acontece todos os dias com todos nós. A única maneira de reverter isso aí é fazendo atividade física. E a atividade física, de uma maneira ideal, seria aeróbica e um exercício que a gente chama estático. Aeróbico para dar condicionamento físico, ou seja, andar, pedalar, caminhar, aquele tipo de exercício que a pessoa mais gosta, mais se adapta e que é mais factível, né? E o outro exercício é o exercício estático, que melhora o tônus muscular, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, e pelo menos diminui ou impede a perda de massa muscular e a substituição de massa muscular por gordura. Esses exercícios são aqueles exercícios contra um peso ou contra uma força, né? Como exemplo, a gente pode falar academia com a musculação ou pilates contra uma força. Tudo que eu estou falando, você vai falar assim, bom, a gente está falando de pandemia, dá para ir à academia? Depende da academia. Eu, por exemplo, não tenho ido à academia. Mas dá para fazer em casa. Se você tem algum equipamento, mais fácil. Se você não tem equipamento, eu tenho orientado meus pacientes, pode pegar uma garrafa PET de 1 ou 2 litros, encher de água e pode fazer exercício. É fácil fazer exercício. A Mônica já falou, levantar e sentar na cadeira é exercício. Mexer com os pés para o sangue não ficar parado muito tempo sentado, muito tempo deitado, é fundamental. Não precisa de nada. Eu acho que as pessoas precisam sair um pouco, porque aí junta um pouquinho do que eu estou falando com o que a Lilian falou da saúde mental. As pessoas tomando cuidado, usando máscara, não aglomerando, não botando a mão em lugares que as pessoas botam a mão. Se colocarem, não botar a mão no rosto, lavar a mão muitas vezes. Quando não pode lavar a mão, usar o álcool em gel. Então, eu acho que com esses cuidados, né, juntando o que a Lília e a Mônica falaram, as pessoas têm que pegar o sol. Acho que é bom fazer exercício, é bom para a cabeça. Olhar o ambiente, o movimento é bom para a cabeça. Então, a atividade física não pode, não deve ser interrompida com a justificativa que estamos numa pandemia. A maioria das pessoas tem condições de ter alguma atividade física. Aqueles que não têm nenhuma condição de algum espaço aberto, sem aglomeração, que possa praticar uma atividade física, pode fazer essas que eu falei em casa, que a Mônica falou também. Mas é fundamental, a gente não consegue que o nosso organismo entenda o porquê que a gente não está fazendo alguma coisa ou outra. Ele entende o que a gente faz ou o que a gente não faz, mas ele não é capaz de entender que você está deprimido, ou que tem uma pandemia, ou que você está de férias, ou que ele não consegue entender. Ele consegue entender o que você faz e o que você não faz. A atividade física, só para lembrar, a gente perde a capacidade, com 2 semanas de interrompida, a gente começa a perder o músculo que a gente ganhou. Então, não há justificativa e é fundamental que se mantenha a atividade física em todos os tempos, inclusive nesses tempos negros que enfrentamos dessa pandemia, mesmo porque eu vejo que as pessoas dizem, não, espera aí, quando melhorar.
eu estou ouvindo quando melhorar, sei lá, quase 1 ano e meio, né? Então, quando melhorar, eu hoje estava vendo a previsão de vacinação para anti-Covid nas idades mais jovens é para outubro. Portanto, enquanto a gente tiver uma grande parte da população vacinada, quem está vacinado não fica achando que está tudo certo, está resolvido. E nem quem já teve. O número de casos que a gente está vendo de pessoas que estão tendo 2 vezes, e eu tenho casos até de 3 vezes, o que era uma coisa rara, hoje não é tão raro, é bem frequente, eu diria. Então, é uma coisa super importante. A outra coisa, a Mônica já falou, alimentação, né? Então, as pessoas se adaptaram à nova realidade. Algumas pessoas melhoraram a sua alimentação porque deixaram de comer fora e começaram a comer em casa. Então, esse lado foi bom. Então, essa mudança de alimentação, de ter mais cuidado, de ter alguém no preparo, no controle do sal, no controle da gordura, esse foi um aspecto positivo. Então, a mudança do cardápio, quando ela ocorreu dessa maneira, foi um mal que veio para bem. O problema todo que eu vejo é que as pessoas que estão trabalhando em casa, ou que ficam mais tempo em casa, levantam com mais frequência para ir à geladeira ou para ir comer alguma coisa. E eu tive um caso muito interessante de um paciente que os índices dele pioraram muito, e ele jura que não fez nada diferente. E começamos a conversar sobre a alimentação dele. Realmente, café, almoço e janta, ele vai muito bem, muito bem. O problema foi quando a gente começou a falar, mas e aí? É só isso que você come? Não, quer dizer, não quer dizer o que ele comia nos intervalos era uma desgraça. Então, a refeição era muito boa, mas o intervalo era muito ruim. E isso alterou todos os índices dele. Então, isso é muito ruim para o colesterol, para a glicose. Pode ser ruim também para a pressão, se começar a comer coisinhas mais salgadinhas. Então, a pandemia na alimentação, para aqueles que começaram a comer mais em casa e tiveram um controle melhor, foi muito bom. Para aqueles que, pelo fato de estar em casa e que não tem uma estrutura em casa para ter a comida, continuaram com o que estava antes, fazem menos exercício, comem mais entre as refeições, foi muito ruim para o peso e para os seus índices. Então, depende em qual grupo cada um se encaixa aí para a gente saber se isso foi bom ou foi ruim. A outra coisa que eu estou vendo é as pessoas ficando muito tempo sentadas, muito tempo deitadas. Todo lugar do nosso organismo que o sangue passa mais lentamente, há a possibilidade da formação de um coágulo, de um trombo. E o que eu vejo pior, as pessoas, então, resolvem que, às vezes, as pernas ficam inchadas, porque está muito tempo sentado, e aí, para resolver esse problema, o que se faz? Ou toma um diurético, que não faz o menor sentido, quando é só porque a perna está inchada, porque a perna está para baixo, ou botam a perna em cima de uma poltrona, de uma cadeira, de um banco, apoiado pela panturrilha. O que significa que o seu risco de formar um trombo é maior ainda. E eu falo assim, olha, quando estiver sentado, bota as pernas na altura da sua cintura, mas não apoia pela panturrilha, apoia pelo calcanhar. Então, são pequenas coisas que podem trazer graves consequências, né? Um trombo formado na perna pode evoluir para uma embolia pulmonar, o que pode dar morte. Então, são coisas... não se tomar líquido suficiente também um risco. Então, muito cuidado com a inatividade, muito cuidado com ficar muito sentado, muito cuidado não tomar cuidado para melhorar o retorno do sangue, não ficar com as pernas para baixo o tempo inteiro, fazer movimentos seguidos com os pés, levantando e abaixando os pés, que fazem funcionar a panturrilha, que funciona como um mata-borrão. A gente chama a panturrilha como um coração periférico de Biot. Ela funciona como um coração,
fazendo que o sangue seja impulsionado para cima. Então, isso é de fundamental importância. Na parte cardíaca, tem uma coisa que a Lívia já falou, que é a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, até para aqueles que passaram pelo Covid com poucos sintomas, sem necessidade de internação, sem necessidade de intubação, pode permanecer por longos períodos. E das queixas mais comuns é cansaço. E esse cansaço se confunde com queixas cardiovasculares. E aí a pessoa se perde aonde que ela acha que é só a síndrome pós-Covid e não percebe que aquilo ali, na verdade, é uma coisa que está acontecendo no coração. A gente tem que lembrar que o Covid pode atingir o coração durante a fase aguda ou após a fase aguda, lesando, às vezes, gravemente o músculo cardíaco. Muito cuidado, não se autodiagnosticar e também não achar que tudo é uma desgraça, porque também não é. Mas a síndrome pós-Covid, ela pode se confundir só como sequelas pulmonares, musculares, ou pode aí estar dando uma dica de alterações cardiovasculares. A sarcopenia, eu já falei, as pessoas perguntam sobre vacina. Não há a menor dúvida que qualquer um com bom senso, qualquer médico com bom senso, vai dizer: tome a vacina. Volta e meia eu vejo alguém dizendo que não vai tomar vacina, inclusive um ou outro médico desavisado, que vai na internet e que fala como recomenda essas coisas e cria na cabeça das pessoas uma confusão, um medo e uma coisa absolutamente sem sentido. A gente tem duas grandes armas para combater o Covid. Diminuir a circulação do vírus, isso é diminuir as nossas saídas e as saídas sem necessidade, as aglomerações, as festas. É uma maneira, porque o vírus vai mutando e a gente não sabe se em algum momento uma das mutações pode não ser beneficiada pela vacina. Então, isso pode acontecer, a gente não sabe, né? A gente teme por isso. Então, o vírus circulando e pouca vacina, enquanto a grande parte da população não estiver vacinada, o que está vacinado está vendo o vírus circular e se ele tiver uma mutação que não seja protegida pela vacina que ele tomou, vai ter. Tá? A outra coisa importante, a gente está num período que todo mundo deve se vacinar contra a gripe. Não há nenhum problema em tomar vacina para o Covid e tomar vacina para a gripe. Você deve dar um espaço aí de pelo menos 15 dias, mas não há problema em tomar. As pessoas devem tomar. São coisas diferentes. E uma coisa protege para uma coisa e a outra para outra. Não adianta achar que tomou a vacina anti-Covid e está tudo resolvido. A vida não precisa fazer mais nada. Da mesma maneira que quem tomou uma dose só e acha que já está resolvido da vacina para a Covid, também não está. A não ser que o dia que tiver aqui no Brasil uma vacina que seja dose única. Por enquanto, nós não temos. Tá? Então, isso é fundamental a gente lembrar. A outra coisa que eu vejo, e que a Mônica falou, as pessoas estão adiando as consultas, adiando os exames, adiando os procedimentos para um momento melhor. Novamente, digo que estamos há quase 1 ano e meio esperando um momento melhor, que não virá tão cedo. O que eu tenho visto e na última semana, infelizmente, um paciente faleceu porque foi adiando e perdeu a oportunidade de pegar uma alteração que ele não percebeu. Quando ele percebeu e me ligou, ele morreu no dia seguinte. Outro paciente, a mesma coisa, com medo do Covid,
adiando, teve um AVC, está no CTI, não tem Covid ainda, pode ser que pegue no hospital. Então, o que eu estou vendo é que as pessoas, para não ter Covid, vão morrer de uma outra doença. Ou de uma doença que ele não sabe que tem, ou da doença que ele sabe que tem e não está sendo acompanhada. E estão sendo adiados. É lógico que tem que tomar precauções, é lógico. Deve-se evitar, quando possível, ir ao hospital? Sim, deve-se evitar. Deve-se evitar fazer exames em lugares com muita gente? Sim, deve-se evitar. Mas existe alternativa. Existem alternativas de lugares, existe alternativa de horários. A gente não pode deixar o tratamento que ia fazer, não vou fazer porque está na Covid. Então, um câncer pode perder o tempo de ouro para você se tratar, né? Uma intervenção cirúrgica que pode resolver o seu problema, que tem uma urgência, não aquelas que não têm nenhuma urgência, aquele exame que podia detectar um câncer de mama ou um câncer de próstata que está sendo adiado, pode chegar num momento em que você não tem muito mais coisa para fazer, ou o que você tem para fazer não seria tão bom como antes. As outras coisas, as doenças precisam de ajustes terapêuticos, todas elas. Tem épocas que a gente precisa mexer a Mônica precisa mexer por causa da glicose, ou por causa da tireoide, eu preciso mexer por causa da pressão, preciso mexer por causa das doenças coronarianas. A Lilian, os estados emocionais às vezes mudam e a gente precisa mexer, né? E tem que fazer ajustes terapêuticos. E as pessoas acham que se tratam pelo telefone. Pelo telefone não se trata. A telemedicina ajudou muito em algumas especialidades mais e outras menos. Mas não serve para todo mundo, não serve para toda hora, não tem exame físico para quem precisa ter um exame físico. Então, é muito importante que a gente preste atenção nas doenças e que não fique adiando as coisas, porque a conta pode ser muito maior, ou pelo Covid, ou pela própria doença. Esse aqui é um slide que eu tinha prometido para a Mônica, é super recente, mostrando o ganho de peso, né, por dias de confinamento ao longo do tempo. As pessoas vão ganhando peso com o confinamento. Então, é mais um problema, né? O ganho de peso ele é ruim para a pressão, ele é ruim para o coração, ele é ruim para o diabetes, ele é ruim, enfim, é ruim para uma montanha de coisas. Ganhar peso é fácil, perder peso é mais difícil, mas a Mônica entende disso muito melhor do que eu. Então, era isso que eu queria falar, para vocês prestarem atenção, que, infelizmente, eu tô vendo coisas tristes acontecendo, porque as pessoas estão adiando, estão com medo do Covid. Tem que ter medo do Covid, sim, mas tem que prestar atenção no resto, né? A vida não é só Covid e a saúde não é só se defender do Covid. A gente precisa ter noção disso aí. É isso, Mônica, Lilian. Bom, eu não estou vendo perguntas no chat, mas eu queria te fazer uma pergunta, Carlos. Você estava falando de exames. Só que os exames, tanto dentro da tua especialidade, da Lília e da minha, muitas vezes são fundamentais. Então, eu acho que nós temos que incentivar o paciente a realizá-los e mostrar a eles que, com máscara, com todos os cuidados, eles devem fazer. Eu tenho visto muito no consultório, que não é questão tanto de exames, que os meus são menos do que os de vocês, mas sim os meus pacientes não fazendo fisioterapia. Tive uma paciente que perdeu a cirurgia de joelho por não fazer fisioterapia, ter medo do fisioterapeuta, quer dizer. Então, eu não sei o que você acha de como, não é como você acha, como você incentiva o teu paciente a ir aos lugares, e a Lilian também. Como é que a gente
Qual é o método? Dizer para o paciente que? Porque o paciente diz, estou com medo, todo mundo diz, fica em casa. E esse fica em casa pode matar. Mônica, eu acho que... Eu atendi ontem uma paciente que operou o túnel do carpo e não quis fazer fisioterapia por causa da Covid. O dedo dela não mexe mais após a cirurgia. E aí ela teve a ruptura do manguito rotator no ombro e não fez, também não quer fazer fisioterapia e por isso o braço dela não levanta. Ela fica com o braço até aqui só. Então, você deve tomar todos os cuidados, mas você tem que fazer as coisas, né? Para quem tem possibilidade de ter um fisioterapeuta de confiança que possa ir em casa, é melhor. Quem não tem e possa ir em um lugar que tenha menos gente, que tenha cuidados, o importante é ter cuidado. O problema todo eu acho muito mais, são as pessoas que estão fazendo festa, fazendo reuniões, né? Então, essas pessoas é que eu fico em casa. O fico em casa é para esses, né? Meu filho me disse que 10 dias atrás os colegas da escola se reuniram 40. Tem pai, tem mãe, é adolescente. Tudo bem, é difícil, mas tem pai e tem mãe, né? Então, o que eu falo para meus pacientes? Que tem que fazer o exame. Quem tem uma possibilidade melhor e que possa colher o sangue em casa, ter o fisioterapeuta, muito bem. Nem todo mundo tem essa possibilidade, essa condição. Então, é escolher os lugares. E a gente sabe, por exemplo, quando eu peço exames do coração, eu sei mais ou menos aonde que tem uma montanha de gente e aonde que tem menos gente. Então, se a pessoa tem o seu plano de saúde, a sua condição de poder ir num lugar que eu já sei que tem menos gente, que seria o lugar onde eu iria fazer exame, é nesse que tem que ir. Quer dizer, não tem nada 100%, porque ninguém consegue ficar trancado em casa 100%, né? Porque tem alguém que vem entregar alguma coisa, tem alguém que vem trabalhar, tem alguém que foi à rua para ir no supermercado, tem sempre alguém que pode se quebrar alguma coisa, se quebrar uma coisa em casa, se estourar um cano, eu deixo o cano estourado porque pode ter Covid. Tem situações que você precisa fazer e tem que fazer os exames, tem que fazer as consultas. Aquelas que são possíveis por telemedicina, maravilha. Algumas não são. Então, as pessoas precisam sair para fazer as coisas. É claro, saia o mínimo possível, com a maior proteção possível, em lugares que sejam mais seguros. Mas tem que fazer. Eu queria fazer um comentário, né, também sobre isso, porque eu acho que é exatamente na linha do que o Carlos falou. Eu acho que assim, as pessoas... a gente está vendo extremos das situações, né? Então, você vê pessoas que estão realmente há mais de um ano sem sair de casa, nenhuma vez. Eu tenho pacientes que não saem de casa há mais de um ano, ponto, assim, mesmo, desde que começou a pandemia. Então, a gente vê extremos e a gente realmente vê essas situações de aglomeração. E não é só adolescente, não. Tem pacientes que estão tendo festas e festas em qualquer nível social. Isso tá rolando, como se diz, né? Está acontecendo. Então, acho que esse é o grande risco. Essa é a grande questão, né? Porque, assim, é claro que quem está bem não precisa fazer exame, está em casa, ok. Mas tem que ter o acompanhamento. A gente está vendo muita complicação, acho que em todas as áreas, né? Pela falta de acompanhamento. Eu atendo muito idoso, e assim, a gente entende que as famílias dos idosos ficam com receio, né? De vir o fisioterapeuta, de vir, enfim, a fono, de vir uma coisa, mas também não dá para ficar um ano e tanto sem acompanhamento. É aí que entra a questão da natureza prolongada da pandemia. Se fosse uma situação que durante 2 meses fica sem o acompanhamento e retoma, muitas coisas dá, né? Resolve por telefone, pergunta, vai só se for urgente aí tem que ir mesmo, mas a gente está falando de mais de um ano. Então, assim, não é realmente uma opção. E a gente está vendo as pessoas complicando muito por essa falta de sair para o que é necessário. E, por outro lado, muita gente saindo sem necessidade nenhuma, né? Então, acho que essa é que é a grande questão. E, muito honestamente, é claro que podendo evitar ir ao hospital, ótimo, melhor e tal. Mas, assim, a pessoa vai fazer um exame num lugar, como o Carlos diz, que a gente conhece, recomenda,
às vezes fala com as pessoas daquele lugar, vê qual é o horário que é mais vazio, faz de uma forma cuidadosa, a pessoa vai de máscara, todo mundo lá está de máscara, tá? O risco é muito menor do que sair por umas tantas outras coisas que a pessoa acaba saindo. Então você vê pessoas, não, hospital não vai de jeito nenhum, mas vai ao mercado, mas vai à farmácia, mas vai... Será? Então, assim, eu acho que é um misto de falta de informação, um medo que às vezes fica uma coisa assim mais patológica do que um medo concreto e real, do que é para ter medo. Porque eu acho que a gente tem que ter medo. Esse vírus é muito nocivo, é muito cruel. Tem que ter medo. O medo aí não é patológico. Tem que ter medo. A questão é que, assim, existe essa importância de uma informação adequada e de saber como se proteger, como lidar com essas coisas. Eu acho que isso que fica, sabe, realmente muito confuso. E a gente está vendo o preço que as pessoas estão pagando por conta disso, né? Em termos de saúde, né? Ô, Lilian, eu não tenho medo, não. Eu tenho muito medo. É. Nós sabemos o que acontece, né? É lógico que a nossa visão é viciada, porque a gente sabe o que acontece com aqueles 20%, 5%, né? Eu tenho um paciente, posso falar, Mônica? Pode, claro. Eu tenho 2 pacientes, são 2 casos inacreditáveis. Um tem 87, o outro tem 90. O de 90 já operou o coração, tem fibrilação atrial, toma anticoagulante e tudo mais. E ele está em casa. E o filho começou a me ligar, me dizer que ele está cansado, como ele é um paciente cardiopata que tem tudo para fazer insuficiência cardíaca, eu fiz 10 perguntas, ele está em casa, está isolado, traz ele aqui. Ele foi lá, chegou mal. E eu examinei ele, eu falei, isso não é do coração. O senhor foi a algum lugar? Não vou, não fui. Aí ele foi a um lugar. Ele resolveu ir num lugar que tinha um monte de gente com Covid. Ele pegou o Covid com 90 anos. Eu falei, está perdido, né? Ficou internado uns 5 dias, saiu muito bem. E ele vai no consultório e diz assim, doutor, esse negócio de Covid é uma bobagem, é uma gripezinha. Não aconteceu nada comigo. Eu só estou muito cansado agora. Quer dizer, ele está com uma síndrome pós-Covid, deu uma sorte enorme que não morreu dela, não foi entubado, não foi nada. Um outro paciente vai com a esposa. Esse paciente, 87, operou o coração, insuficiência renal, diabetes. E aí a mulher fala para mim assim, doutor, ele não para em casa. Ele vai na SEDAI, ele vai no banco. Eu falo, mas o senhor está doido. Então, esse está doido, né? Porque esse é um risco danado e ele está indo na SEDAI, está indo no banco, está indo fazer não sei o quê. Em resumo, ele conseguiu, os 2 pegaram Covid. Então, tem umas coisas absurdas e tem umas pessoas que, apesar disso, dão uma sorte danada. Agora, tem um que não tem nada disso, que é mais jovem e não dá sorte, e a gente já viu vários, e fica mal, né? E morre. Se for uma pessoa famosa, vira notícia. Se não for pessoa famosa, morreu, ninguém nem sabe. O público só sabe aquele um ou outro ali. E ninguém vê, sem entrar, claro, em política, mas ninguém vê o que acontece com esses malucos aglomerados, sem máscara. Não sabe, ninguém sabe o dia seguinte daqueles caras, né? O dia seguinte pode ter sido bom, pode ter sido muito ruim. Agora, Lilian, como é que existe o outro lado, o exagero do medo? Como é que você lida com isso? Porque tem o medo que eu também tenho, que você tem, que o Carlos tem, que nós temos, que é um medo razoável, que a gente se cuida, a gente trabalha. Mas tem aquele outro medo em que as pessoas simplesmente, como eu digo, panicaram, né? E aí? Então, eu acho que aí, na verdade, o que acontece? Eu acho que a gente tem essas situações, quer dizer, o medo que é um medo que é saudável, né? A gente ter ansiedade, ter medo em determinadas situações é saudável, senão a gente não se protege, a gente não faz nada para mudar aquela situação, então, ok. Mas existe realmente essa questão patológica, né? Da pessoa ficar em absoluto desespero e não fazer nada, nem as coisas que a gente poderia considerar que dentro, né, de determinadas condições, assim como a gente está vendo, é por isso que eu comentei até a questão da saída da quarentena, é incrível isso, porque a gente está vendo pessoas que estão nessa questão do medo
do medo do Covid, do medo do Covid, do medo do Covid, tomaram as 2 doses da vacina, e não é dizer que depois de tomar é para sair e fazer tudo, como o Carlos realmente falou, a gente tem novas cepas, a gente tem as mutações, mesmo quem já tomou tem que continuar se cuidando. Mas mesmo depois das vacinas, não sai de casa. Então, existe um exagero disso, né? Eu não sair para nada, é uma coisa... E aí, realmente, a gente já está falando de adoecimento psíquico. A gente já está falando aí de uma abordagem que precisa ser a nível de terapia ou mesmo de medicação, dependendo do nível dessa situação, ou das duas coisas, né? Mas a gente tem realmente, sem dúvida. E tem outra questão, que os pacientes que já têm um transtorno psiquiátrico tratado e diagnosticado ou não, né, com a situação da pandemia, são mais vulneráveis também para ter uma piora desses quadros. E aí é um outro fator que é muito importante que a gente observa. Lá atrás, no começo da pandemia, a gente viu muito essa questão das pessoas pararem com o tratamento. Tratamento de saúde mental, né, tratamento psiquiátrico e tal. E aos poucos, voltando, quer dizer, a telemedicina ajudou muito realmente na saúde mental, assim, continua ajudando, tá? Não é para todas as situações, mas ajuda muito. E, assim, aquelas pessoas que definitivamente não retomaram, quando retomam mal, descompensando. Não dá para parar esses tratamentos. É uma coisa que assim, a gente precisa ter uma continuidade, né? Para se manter bem. Eu acho que é isso mesmo. É um momento difícil, então a gente precisa de ajuda, né? Mas é isso, muito, muito adoecimento psíquico mesmo que a gente está vendo. Bom, na minha área também eu vejo muito paciente descompensado, com difícil controle, por isso que eu frisei tanto alimentação e exercício, 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 que tanto ajuda a parte metabólica quanto a parte mental, né? Eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, para a gente pensar, que assim, não tem uma fórmula mágica, né? Mas o que é essa situação difícil que a gente está vivendo e o que é a questão da resiliência, que está se falando cada vez mais, né? A gente viu ao mesmo tempo algumas pessoas, e eu tenho assim, alguns pacientes, que, na verdade, conseguiram, de alguma maneira, quer dizer, claro que tem todo o sofrimento da pandemia, mas dentro de uma situação de estar muito mais em casa, alguns pacientes que, por exemplo, viajam muito a trabalho, eu estava falando hoje com um paciente, viajava muito a trabalho, e que agora, pela questão da pandemia, ele está trabalhando de home office a maior parte do tempo, está muito mais em casa, está convivendo com os filhos, entrou numa dieta séria que ele estava precisando, porque saindo e viajando o tempo todo ele não conseguia. Então, é uma coisa assim, ele emagreceu 20 quilos durante a pandemia, eu mal reconheço, né? Ele emagreceu 20 quilos, ele está muito mais próximo dos filhos, quer dizer, é claro que são situações, enfim, no caso dele, felizmente, ele não ficou desempregado, é claro que é um conjunto, né? Não é dizer que isso vale para todo mundo, mas eu acho que tem essa questão do que é importante a gente reforçar em como as pessoas podem lidar de uma forma melhor, dentro do possível, não é dizer que vai ser simples nem fácil e nem sem sofrimento, e eu acho que aí tem toda uma outra parte que é mais a nível de saúde pública, do quanto uma informação correta, do quanto as orientações adequadas, do quanto isso tudo a nível de saúde pública, né, de mídia, seria importante para a gente também diminuir o que a gente está observando em termos de adoecimento em todas as áreas, né, a nível de prevenção de complicações e de orientação. Então, isso seria muito bem-vindo. Bom, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Lília, muito obrigada. Carlos, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. E agradecemos à Câmara a oportunidade que nos deu de tentar colocar um pouco do que estamos vivendo. E estamos à disposição para futuras apresentações, o questionamento, que entre em contato conosco, o que for necessário, já que todos somos aqui membros da Câmara. Uma boa noite e muito obrigada. Obrigado, obrigada. Lília. Boa noite, obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, Lília.